Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Fernando Diniz é apresentado e garante que tem a cara do Corinthians. E Ronaldo esbanjou otimismo, não pipocou na análise e cravou. Diniz tem tudo para dar certo no Timão. Vamos acompanhar aí. Já já o Corinthians está embarcando para a Argentina para enfrentar o Platense. Mas quem acompanha hoje, diretamente do CT, Dr. Joaquim Grava, as informações do Corinthians é o Caio Capato. E aí, Caio, tudo bem? Corinthians agora com novo comando, nova filosofia e precisando começar bem na Libertadores. Se respiramos, somos loucos com você. É isso, Renata. Muito bom dia para você, todo mundo que nos acompanha na tela aberta. O Corinthians inicia uma nova trajetória com mais um louco no bando de loucos. Fernando Diniz é o treinador corintiano, estreia ainda nesta semana e estreia logo em Copa Libertadores da América. Por isso, exatamente daqui 29 minutos, o ônibus vai posicionar para sair aqui atrás de mim, bem na frente, na portão principal do CT Joaquim Grava. O ônibus rumo ao aeroporto de Guarulhos em um voo fretado direto para a Argentina, onde o Corinthians enfrenta o Platense, que não tem sido grande equipe até aqui na temporada, só marcou 3 gols nos últimos 10 jogos. Tem o zagueiro Vitor Cuesta, conhecido inclusive do torcedor do Internacional de Porto Alegre. Um jogo importante para o Corinthians começar essa trajetória. Não deve ter Memphis Depay, claro, continua machucado. Caio César não deve viajar também, assim como o Guinegão. Deve ter o Yuri Alberto, que não participou do primeiro treinamento do Diniz ontem, porque tirou os dentes do siso, mas já está liberado e deve ir ao jogo. Yuri Alberto vai ser o grande nome corintiano desta primeira partida contra o Platense na Argentina. E olha que no final de semana tem Palmeiras. O Diniz já chega com aquele problema de jogos de 3 em 3 dias neste mês para dosar. O Diniz, que foi apresentado ontem, mal teve tempo de pensar o Diniz e já explicou um pouquinho do seu trabalho. Uma frase importante do Diniz: não existe domínio tático sem ânimo, coragem e vontade. Vamos ver um pouquinho mais dessa apresentação na matéria da Tati Tavares. O cara vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Ele chegou para tentar amenizar uma crise. Queria que você falasse sobre essa sua metodologia de trabalho, de passar a confiança para o jogador. Mantra, né? Eita. É chuva, alerta da defesa. É chuva. Que susto. Mas calma, esse alarme foi só um aviso de tempestade na zona leste da cidade de São Paulo. É a chuva que vem para molhar a beça, ó. Tudo bem que o ambiente corintiano também está em alerta. Os últimos dias foram conturbados por aqui, com direito a protestos e fortes cobranças da torcida. Já vai se ligando que a parada é assim mesmo aqui, certo? O que tá de panela aí dentro, mano? Vocês derrubaram o Dorival, mano. Da hora, quero ver o que vocês vão fazer agora. 10 jogos, parceiro. 10 jogos, mano. Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. O que acalma isso é ganhar jogo. Diniz assinou com o Timão até o fim desse ano, quando termina o mandato de Osmar Stable. Com ele chegam o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli. Vai ser preciso resgatar a confiança do time que não vence há 9 jogos. Esse é um clube que pulsa essas coisas, pulsa raça, pulsa fome, pulsa desejo, pulsa coragem. E isso é uma coisa que a gente tem que ter desde o começo. Ninguém desaprendeu a jogar. Tem muito potencial no time que a gente precisa resgatar rapidamente. O novo comandante já tem 2 grandes desafios pela frente. Estreia na quinta-feira diante do Platense pela Libertadores na Argentina. Depois tem simplesmente clássico com o Palmeiras em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Pouco tempo de trabalho, mas ele já tem uma estratégia. A minha estratégia inicial é ouvir e ver, perceber o que dá para analisar nesses treinos e para poder montar, segundo aquilo que eu acreditar, e botar o melhor time com a melhor estratégia para ter chance de vencer os jogos. É trabalho, observação, questionamento, pergunta e procurar acertar. Fernando Diniz foi escolhido pela diretoria para substituir Dorival Júnior, principalmente pelo estilo de jogo, conhecido pela posse de bola, estilo esse que muitas vezes sofre resistência. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui.
pela minha maneira inquieta, pela inovação, pela coragem de fazer as coisas. Então a gente acha que tem tudo para dar certo e o torcedor só quer ver o time ganhar. Se você lembrar, o Tite era muito rejeitado aqui, lembra do jogo do Tolima? Como é que estava isso aqui? Então a torcida está na dela e a gente tem que estar na nossa. Ainda sobre o estilo, será que Hugo Souza vai ter que trabalhar mais com a bola no pé? Na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil. E diferente do que as pessoas acham, muitas vezes os times que eu dirijo são os times que mais chutam bola para frente. O jeito explosivo na beira do campo com broncas públicas aos jogadores sempre dá o que falar. O quê? Você não fez nada mesmo, você não fez nada, nada. Tem que jogar, seu perninho do caralho. Minha vida é uma vida de doação para o jogador. O que eu gosto de mudar a vida dos jogadores por meio do futebol e que esse impacto na vida deles se transforme em um jogo cada vez mais bonito, eficiente e que tenha conexão com a torcida. Então aquilo é uma coisa que faz parte do negócio e é uma coisa que muito mais ajuda que atrapalha. O professor teve ontem o primeiro contato com o elenco através de uma reunião. Depois foi para o campo. Por lá teve a ausência de Yuri Alberto e Memphis Depay. O camisa 9 tirou o dente ciso e o holandês trata a lesão na coxa. Questionado sobre a importância de ter Depay no grupo, Diniz foi bem sincero. É muito difícil a gente ter um jogador desse quilate jogando aqui no Brasil. Então eu espero muito que ele fique e quero muito construir uma história junto com ele. Psicólogo por formação, o treinador tem interesse em recuperar a autoestima de quem está em baixa. Caso de Rodrigo Garro. No treinamento de hoje, ele treinou e foi um dos destaques do treino, estava muito solto. Eu quero me aproximar e ajudar naquilo que foi possível. No Brasileirão, a situação é complicada. Com apenas 10 pontos, o Timão é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Agora, na Libertadores, por que não sonhar? Eu acho que esse é um sonho extremamente possível para o Corinthians, para o corintiano, para esse elenco. A gente tem que sonhar e ir atrás disso. Todo mundo quer e a gente também quer. Que comece o dinizismo. Os jogadores já vão sentir o seu dedo no próximo jogo? Não vão sentir o dedo. É mesmo, é? Hoje em dia, a polícia conta com uma demanda... O dedo do Dorival, na substituição que ele fez, por exemplo. Porra, tudo isso? E aí eu não vou falar nada. Antes de se despedir dos jornalistas, um recadinho. Vai, Corinthians! Pegou aqui no coração, pegou aqui, vai Corinthians! Daqui a pouquinho você dá umas aulas pra ele, né? De como é que faz esse grito, a maneira certa. Mas o Diniz, na coletiva, foi muito bem. É um cara que ele tem um ótimo discurso, esse lado psicológico, mental. Ele é um psicólogo. É um cara que eu gosto muito das ideias. Só que às vezes tem que ter um pouco de paciência. E agora ele já entendeu que no Corinthians precisa de resultado imediato, precisa mostrar logo que o clube está disposto a virar a chave. É isso, Rona. E ele disse também na entrevista, eu acompanhei muito bem a entrevista dele, atento até, Renata, ele disse na entrevista que ele teve umas outras situações para estar no Corinthians. Só que agora ele chega maduro. Ele chega num crescimento vindo de seleção brasileira, essa coisa toda, e trabalhando com pessoas que ele já conhece muito bem. E com o Marcelo Paz é a primeira vez, mas já tiveram um contato também. O Wagner, que é o preparador físico, também esteve no Corinthians, foi campeão comigo, campeão da Copa do Brasil, invicto. O Wagner também, que sabe o que é o Corinthians. Então, eu estou dinizado porque... Na hora que ele comentou e falou que tem que jogar junto com a torcida, usando o estádio, usando aquela força, porque ele sabe, quando ele vinha enfrentar o Corinthians, essa dificuldade que era, e isso tem que aumentar cada dia mais, Cicinho, o meu olho até encheu d'água. Eu quero ver segunda-feira você falando tudo isso mas aí, tudo bem, perder pro ele tá Palmeiras. começando agora também, não vou fazer que nem o Cicinho aqui, que mudou de treinador, aí vai bater no cara, não, tem que se dar tempo ao tempo. E eu tenho certeza... Olha o que eu vou falar aqui. Pode gravar, Marcelo, que você faz isso. Eu tenho certeza que o Diniz vai dar certo no Corinthians, porque o Corinthians é isso. Na sua casa é jogar e mostrar para o adversário, junto com a sua torcida, que você tem luta. Você tem que lutar. O resultado, ele vem da luta, da entrega. E quando você não tem isso, você não tem um time, você não tem uma alma dentro da sua camisa. Então você tendo essa força de vontade, já vai mudar o Corinthians.
Parabéns, Diniz. Saindo jogando. Vai. Não interessa quem vai sair jogando. Ele falou que o Hugo... Você viu na entrevista que ele falou do Hugo? Ele falou, olha, o Hugo... Vocês estão falando do Hugo, mas o Hugo sabe jogar muito bem com o pé. Mas nós temos que dar condições para que ele possa fazer isso. Não é rifar a bola pro goleiro como estavam fazendo. Jogando a bola pra ele e virando as costas. Não, você tem que jogar a bola pro goleiro e abrir os alas, encostar o meio de campo e todo mundo aparecer. Ou se não, falar que nem ele falou, chutar a bola pra fora. Mas você não falou que a torcida jogava só da camisa lá que a torcida colocava pra jogar? Agora vai jogar junto. Porque Edu, você não sabe o que é isso, depois eu te explico. Eu sei. Mas você não sabe o que é ter essa... Eu joguei lá, ué. Falar nisso você sabe sim, porque hoje tá completando não sei quantos anos do Paulistinha. Hoje é o dia do Paulistinha, que nós ganhamos lá no Allianz Parque São Jorge. Hoje é dia do Paulistinha. Paulistinha é passado, você sabe muito bem o que é o atual campeão. Na narração lá do São Paulo, na transmissão, tava falando dos títulos do São Paulo lá de trás. Agora você quer lembrar de Paulistinha? Do Diniz. Nós estamos falando do primeiro VAR aqui do futebol paulista. Do futebol brasileiro foi o primeiro VAR. Lembrou do Paulistinha. Foi o primeiro VAR, ficou 10 minutos lá. Agora o Diniz já deu certo com a vontade que ele chegou e vai fazer esse time correr. Porque tem que correr. É isso. E quem quer dar certo na Sul-Americana? Diniz. Boa tarde. Diniz. Mas todo mundo do mundo do futebol achou que um dia isso ia acontecer, que eu tenho uma combinação com o Corinthians. Eu, sinceramente, também acho. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui. E um chamado do Corinthians para Fernando Diniz não se recusa. Estava assistindo um filme com a minha esposa e eu vi, a hora que terminou o filme era 1h30. Aí eu mandei uma resposta, desculpa, só vi agora a tua mensagem. Uma das coisas mais importantes no futebol é o tempo. Tempo para treinar, tempo para implementar novas ideias, tempo para buscar soluções. Tudo que o Diniz não vai ter nesse momento, pelo menos até a parada para a Copa do Mundo. A estreia dele será nesta quinta-feira contra o Platense na Argentina pela Libertadores da América. Eu acho que a gente tem que aproveitar bons trabalhos, que foram bons trabalhos aqui, tanto do Ramon Dias e depois com o Dorival. Não tem coisas exageradas a fazer e nem nenhum lance mágico. É trabalho, observação, muito questionamento, pergunta e procurar acertar. Diniz chega ao Corinthians, que convive com protestos da torcida por causa de uma sequência de 9 jogos sem vencer. Da hora, culpa do técnico, mano. Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. Para o torcedor que não estava muito otimista nem com o primeiro vídeo dele, com a camisa do time... O cara vai começar a loucura. Talvez, depois da apresentação, possa estar convencido de que essa parceria tem tudo para dar certo. Eu espero que seja a minha melhor versão de tudo que eu acumulei. Repito para vocês assim, só como treinador são 17 anos que eu percorri para chegar aqui. Então me sinto preparado e feliz para encarar esse desafio. Obrigado aí. Vai, Corinthians! Boa tarde, tá começando o Globo Esporte desta quarta-feira e olha, essa entrevista rendeu, hein? O Diniz falou sobre alguns assuntos que são marcas dele que costumam gerar alguns atritos. A gente conhece o jeitão intenso do Fernando Diniz, ele faz cobranças fortes, às vezes até públicas, com os jogadores ali, pegando no pé mesmo. E o momento do Corinthians, importante a gente lembrar, é justamente da torcida sentindo que o elenco tá jogando sem aquela vontade, sabe? Às vezes escolhendo um jogo ou outro para dar o 100%. E aí, será que ele vai dar bronca no pessoal? Vai chegar com tudo? Vamos ver o que o Diniz falou sobre essa característica dele. Eu só ir atrás dos jogadores, fazer uma enquete, fazer uma pesquisa dos jogadores que trabalham comigo, o que eles acham de mim. Se eu sou um cara explosivo, que aquilo prejudica os jogadores, ou o meu jeito auxilia para que eles consigam avançar nas suas carreiras e poderem dar uma condição cada vez melhor para suas famílias. Os exageros a gente tem que, no meu caso, tem que ir aprendendo cada vez mais e ter controle quando é possível. Mas aquilo tem um fundamento que ele é muito positivo para a vida dos jogadores, você pode ter certeza disso. Fez até o meia-culpa, né? E outro ponto interessante é aquela saída de bola trocando passes, que até o goleiro tem que jogar com os pés, ele gosta disso.
E o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que vai muito bem com as mãos, goleiro até de seleção, ele tem alguns vacilos no currículo quando precisou se virar jogando assim. Será que o Fernando Diniz vai aplicar esse modelo de jogo no Corinthians mesmo com as dificuldades? Vamos ouvir. O Hugo é um jogador que eu acho que ele na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil, porque o jogo tem que ficar fácil para o goleiro. O goleiro não é o Garro, não é o Memphis, ele é o goleiro. Então, eu acho que as opções, a gente tem que treinar para dar boas opções e deixar o goleiro confiante para tomar a melhor decisão. E na entrevista ele também falou da situação do Rodrigo Garro, ele que não vive uma grande fase no Corinthians, e aí a gente já vai entrar no treino de ontem. E para falar disso, a Estela Gomes está lá no CT e vai trazer para a gente mais detalhes sobre a situação dele. Fala, Estela, seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bem, Jodar? Um beijo a você, a todo mundo que está nos acompanhando. É isso, uma das pautas faladas foi sobre recuperar o bom nível de alguns jogadores, especialmente Rodrigo Garro. E a gente separou uma arte que ilustra bem esses números dele no Corinthians. Ele chegou em 2024 e o número de jogos que ele atuou na primeira temporada dele no Corinthians foi maior do que somadas as temporadas de 2025 inteira e esse início de 2026 com esses 4 primeiros meses. Então, Fernando Diniz tem, de fato, como uma das grandes missões, conseguir recuperar o bom nível de Rodrigo Garro. Inclusive, ele disse que no treino de ontem foi um dos grandes destaques e estava super leve, viu, Jodar? Interessante. E fala mais pra gente, né, que já são 2 dias de Diniz, para além da coletiva, o que deu pra ver dele no campo ali com os jogadores? Pois é, ele teve muito papo, viu? Muita conversa, muito bate-papo com um grupo de jogadores especialmente, mas também com diretoria, com a comissão técnica fixa do clube, para entender quais mudanças ele deve fazer ou não para o jogo de amanhã, já que é um curto tempo de trabalho, apenas 2 treinos ontem e hoje de manhã. Inclusive, nos trabalhos feitos ontem, o técnico Fernando Diniz não contou com o Yuri Alberto, isso porque ele tirou o dente do siso, estava com o rosto inchado, com algumas dores na boca, foi poupado, será reavaliado pela comissão médica, mas inicialmente não preocupa para o jogo de amanhã, viu, Jodar? Inclusive, o time que treinou hoje de manhã almoçou e já esses portões aqui abrem, porque vão direto para o aeroporto para ir, claro, para a Argentina estrear a partida de amanhã contra o Platense na Libertadores, estreia do time na competição e de Fernando Diniz na beira do gramado, viu, meu amigo? Muito obrigado, Estela, bom trabalho por aí, boa viagem para o Corinthians. E falando em... O técnico Fernando Diniz ensaiou nesta quarta-feira a sua primeira escalação no Corinthians. Nesta quinta, ele estreia no comando da equipe em duelo contra o Platense na Argentina pela Conmebol Libertadores, às 21 horas. A principal novidade do Corinthians para o duelo pode ser o atacante Kaique Ferrari, que treinou a maior parte do tempo entre os titulares na véspera da partida. Atualmente, com 21 anos, Kaique fez apenas uma partida como titular em 2026, em janeiro contra o São Paulo, pelo Paulistão. Ele tem outros 8 jogos na temporada com um gol marcado. Assim como na terça, Yuri Alberto não participou do treino por ter tirado o dente do siso e estar com a boca inchada. Porém, o camisa 9 foi a campo, ouviu orientações de Diniz e vai viajar para Buenos Aires. Na ausência de Yuri, Pedro Raul treinou entre os titulares. A provável escalação do Corinthians contra o Platense é Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Kaique e Pedro Raul ou Yuri Alberto. Na atividade desta quarta, no CT Joaquim Grava, Diniz tentou passar conceitos táticos aos atletas e testou variações na equipe. Ele observou André Carrijo na vaga de Kaique, formação que deixa o meio de campo mais preenchido. O peruano também foi escalado no lugar de André. Outra variação testada foi a escalação de André Ramalho no lugar de Gabriel Paulista. Memphis Depay segue em tratamento de lesão muscular e está fora da partida. Caio César e Gui Negão são outras baixas no ataque. O Corinthians está no grupo E da Libertadores, que além do Platense tem Peñarol do Uruguai e Santa Fé da Colômbia.